Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da disciplina de Teoria de Direito. Hoje nós iremos conversar sobre 3 conceitos fundamentais para entender o que é o direito. Afinal, o direito depende da moral? Uma lei justa deve ser obedecida? O que torna uma lei realmente válida? Para este debate, cada um dos nossos integrantes irá defender esses temas abordados. Bom, eu vou falar sobre o justnaturalismo, que é uma ideia principal bem simples. Existem direitos que todo ser humano já possui só pelo fato de ser humano. Esses direitos eles não dependem das leis criadas pelo governo, vem da própria natureza da pessoa. Então, coisas como a vida, a liberdade, a dignidade vão ser considerados direitos naturais. O que o justnaturalismo defende é que as leis devem respeitar esses direitos, ou seja, se uma lei for injusta e ferir com esses princípios, ela pode até existir, mas não será considerada uma lei justa, né? Então, o justnaturalismo, ele é um conjunto de regras que existe naturalmente. Para o justnaturalismo, você acha que uma lei justa deve ser obedecida? Por quê? A resposta é não, pois não deve ser obedecida porque não é considerada uma lei verdadeira. Isso acontece porque no justnaturalismo existe um direito natural que é baseado em valores, moral, ética. Eu vou falar um pouco sobre o positivismo jurídico. Bom, o positivismo ele surgiu por volta do século XIX na França, em um período em que a sociedade estava passando por grandes transformações por causa da ciência, da industrialização e também da mudança política depois da Revolução Francesa. Essa corrente ela foi criada pelo filósofo Auguste Comte, que ao observar essas mudanças na sociedade, ele passou a acreditar que a sociedade estava entrando em uma nova fase essa que era caracterizada pelo predomínio da ciência, onde o conhecimento era baseado em fatos observáveis e comprovados, e não pela religião ou então especulações filosóficas. Com isso, as ideias de Auguste Comte começaram a influenciar até mesmo o direito, onde alguns juristas passaram a acreditar e defender que o direito deveria ser analisado de uma forma mais objetiva e científica. Um dos principais pensadores que desenvolveram essa ideia foi Hans Kelsen, que estruturou o chamado positivismo jurídico, defendendo que o direito deveria ser entendido de acordo com as normas que eram criadas pelo próprio sistema jurídico. A partir dessa compreensão sobre o positivismo, surge uma crítica bastante comum nessa teoria. Muitas pessoas acreditam que o positivismo defende a aplicação de leis injustas, porém essa interpretação não está totalmente certa. O positivismo ele não defende que uma lei injusta deve ser considerada moralmente correta, e sim que enquanto ela estiver em vigor e tiver validade jurídica, ela deve ser aplicada, ou seja, ela deve respeitar a hierarquia das normas, especialmente a Constituição, para ela ser considerada válida. E caso tenha uma lei que seja considerada injusta, ela deve ser modificada pelo Poder Legislativo, porém nunca ignorada pelos juízes. Além disso, o positivismo também acredita que quando uma lei é aplicada da mesma forma que ela está escrita, todos são tratados da mesma maneira, assim evitando que a decisão vai depender da opinião pessoal do juiz. Gostaria de explicar um pouco a respeito do termo positivo, né? O porquê de se dizer direito positivo. É muito simples. Positivo significa nada mais, nada menos do que aquilo que é posto, aquilo que é criado pelo ser humano. Diferente, por exemplo, do direito natural, que, segundo os seus defensores, é um direito que não deriva da criação humana, mas deriva da própria ordem natural do mundo, do universo, né? Muito bem. Hans Kelsen ele considera que o direito é uma técnica específica de organização da sociedade. Como a gente sabe, as sociedades, ao longo dos séculos e dos tempos e lugares, elas buscaram cada qual uma certa
organização, uma certa ordem que lhes permitissem conviver mais ou menos de maneira harmoniosa entre si, isto é, os vários componentes dessa sociedade conviverem de maneira harmoniosa entre si. Isto porque, é verdade, os seres humanos eles possuem interesses e, frequentemente, esses interesses eles entram em conflito uns com os outros. De modo que aí é necessário que exista um meio ou uma técnica de gerenciar esses conflitos, né, de articulá-los, evitando que a sociedade ela caia num estado caótico. Para Hans Kelsen, o conceito de justiça é diferente do que, por exemplo, para o direito natural, porque em Hans Kelsen a justiça é aquilo que está segundo a lei. Justiça e legalidade para Hans Kelsen são a mesma coisa. E o que seria uma sociedade justa para ele? Seria precisamente aquela em que as normas são obedecidas de maneira geral a todos, sem exceção e de modo escrupuloso. Ou seja, o direito ele deve ser aplicado a todos. Não é porque existe uma norma, uma dada norma geral, que ela só deverá ser aplicada a este ou aquele caso a que ela se refere, e não a este caso a que ela também se refere, porém, por se tratar de uma pessoa específica, num cargo específico, ou de uma posição social específica, ela não deva ser aplicada. Não. Se ela se aplica também a esse caso, ela deve ser aplicada, para garantir dessa forma a legalidade, a justiça e a segurança jurídica. Hans Kelsen ele também admite que para que haja o início, vamos dizer assim, do jogo social, é necessário supor uma norma fundamental. E o que seria essa norma fundamental, da qual todas as outras normas do direito derivariam, porém, que não deriva de nenhuma outra norma anterior? Bom, explicando de maneira bem simples, a norma fundamental, ela consiste em que ela seja pressuposta como tal. Ou seja, ela seja pressuposta como uma norma que seja válida, que tem efeitos. Exemplo, o primeiro legislador que cria a Constituição Federal de um país. Não há nenhuma norma anterior, antes da sua criação, que obrigue as pessoas a obedecer à Constituição. Entretanto, para que ela seja obedecida e para que ela tenha efeitos reais, práticos, concretos, de modo que outras normas sejam criadas a partir dela, é necessário supor que ela tem que ser obedecida a partir do momento em que ela for criada. Porque senão, esse processo de iniciar o ordenamento jurídico de uma cidade não poderia ser efetivado. Então, simplesmente supõe-se que a Constituição criada a partir deste momento, ela deverá ser obedecida, embora não haja uma norma anterior que obrigue a ninguém a obedecê-la. E as outras normas irão se basear justamente na Constituição Federal e só podem ser tidas como válidas desde que
elas sejam criadas segundo a Constituição estipula que elas devem ser criadas, para garantir dessa maneira a sua legalidade e a sua validade. E a validade para o Hans Kelsen significa simplesmente dizer que uma norma ela existe. Se ela existe, ela é válida, desde que, claro, seja criada segundo os cânones da norma superior da qual ela deriva. Olá, Júlio César. Para você que está defendendo o positivismo, o direito depende da moral ou apenas da lei? Respondendo à pergunta, segundo o direito positivo, o direito ele depende da moral ou apenas da lei? Para Hans Kelsen, os preceitos morais, eles evidentemente variam de épocas para outras épocas, de lugares para outros lugares e, evidentemente, de pessoas para pessoas. Ou seja, o que eu considero como o justo frequentemente não coincide com aquilo que o outro considera como justo. O que eu considero como o bem frequentemente não coincide com aquilo que o outro considera como bem. Porque essas valorações, essas apreciações de tipo moral, elas irão variar muito dependendo de cada pessoa e das circunstâncias em que elas estão, bem como dos seus sentimentos e emoções. Portanto, não tem como eu enquadrar a moral dentro de um campo da ciência jurídica. De modo que, para garantir uma segurança jurídica e uma efetividade do direito, para garantir que a justiça, entendendo aqui, segundo Hans Kelsen, a legalidade ela seja eficaz, é necessário que a lei ela seja a palavra principal, a palavra de ordem, a palavra máxima. Não os julgamentos morais que são de natureza subjetiva e mudam conforme as pessoas, o tempo, o lugar e a sociedade. A teoria pós-positivista, surgida ali após a Segunda Guerra Mundial, é uma teoria, como o próprio nome já diz, situada para além do positivismo. Então, ela não pretende continuar com a lógica e o formalismo do positivismo. Ela defende reconectar o direito com a moral, valores e princípios constitucionais, especialmente a dignidade humana. Melhor sobre o conceito do pós-positivismo, devemos compreender sobre sua origem. Como a colega Ana Paula havia anteriormente dito, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Mas o porquê disso? Por que surgiu esse movimento logo após um marco histórico? Bom, todos nós sabemos as atrocidades cometidas pelos soldados alemães pelo Partido Nazista. Porém, a grande maioria desses soldados, eles, quando foram julgados pelos crimes que cometeram, eles usavam a justificativa de que estavam apenas cumprindo ordens e de que as ações deles estavam previstas nas leis alemãs. Foi por isso que surgiu esse movimento para unir a moral e a lei, para que não ocorra mais injustiças como essa. Afinal, como Santo Agostinho disse, uma lei injusta não é lei alguma. Sobre o pós-positivismo, por que a moral é importante para decidir um caso? No pós-positivismo, a moral é importante para decidir um caso porque o direito ele não é visto apenas como um conjunto de regras escritas, também compõe valores e princípios morais. Então, em alguns casos, para não se levar a decisões injustas, o juiz ele deve analisar não somente a regra jurídica, mas também princípios como a dignidade, justiça e moral. Em uma situação em que a lei ela é incompleta, vaga, ou pode gerar injustiça.
Ele surge como uma solução para unir tanto a lei como princípios constitucionais garantidos, como dignidade e igualdade, para que não ocorra tragédias como ocorreu no nazismo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. E só para reforçar, gostaria de dizer uma frase do filósofo e poeta espanhol Jorge Santana em seu livro A Vida e a Razão, na qual ele fala que aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-los. Depois de analisar essas três concorrentes, podemos perceber que o direito pode ser visto de três maneiras diferentes: moral, formal e principiológica. Mas do que escolher qual teoria está certa, o importante é entender como cada teoria contribui para a construção do pensamento jurídico atual. Agradecemos a compreensão de todos.